Olá, meu querido, minha querida. Eu quero deixar uma mensagem para a sua reflexão que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, verso 24. É uma passagem bem conhecida que diz assim: Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente é Filho de Deus. Querido, se você for ler lá no início da passagem, essa passagem começa depois da multiplicação de pães e peixes. Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem até o outro lado. Porém, uma grande tempestade os alcançou no meio do caminho. E na quarta vigília, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã, vem Jesus andando sobre as águas. Os discípulos, aterrorizados, começaram a gritar achando que fosse um fantasma. Mas Jesus disse que era ele e Pedro então pediu para ir ao encontro dele. E por causa da ordem de Jesus, vem, Pedro fez o que mais ninguém fez, ou pelo menos não registrado, que foi andar sobre as águas. Mas o texto diz que Pedro sentiu o vento e por isso temeu e começou a afundar. Salmo 23:4, o salmista Davi vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O fato de sermos cristãos, de obedecermos a Deus, não significa que não enfrentaremos lutas, tempestades, dificuldades e de que não passaremos pelo vale da sombra da morte. É um terrível engano achar que porque Jesus está no nosso barco, porque estamos com Jesus, nós não enfrentaremos lutas, adversidades e tempestades. Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele olhava para o autor e consumador da sua fé, ele andou sobre as águas. Mas quando ele sentiu o vento e teve medo, ele começou a afundar. Então Pedro grita: Jesus, salva-me! E o Senhor estendeu a mão para Pedro. E ele pode estender a mão para mim e para você também. Ele pode nos salvar em meio às tempestades da vida que passamos. Clame pelo nome de Jesus. Recorra a Ele. Confie e descanse nele. Porque podemos passar pelos vales da sombra da morte. Podemos enfrentar as tempestades da vida. Mas não estamos sozinhos. Essa é a gloriosa também promessa do Evangelho. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não estamos sozinhos. Em meio à dor, em meio às tristezas, decepções, confusões, Ele está conosco. Ele nos ampara, Ele nos consola, Ele nos repreende para o nosso bem. Que você descanse e tenha paz nessa palavra. Conforme disse Jesus em João 16,36, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E como ele venceu, nós venceremos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.